Olá, aqui estamos para mais um assunto. O assunto de hoje eu dei o nome de Índice da Obesidade. Ora, a última postagem eu falei sobre a criação do homem e a infraestrutura em torno dele. Agora eu vou falar de problemas que o homem tem. Por isso eu escolhi esse título, o Índice da Obesidade. Por que índice? Porque, de fato, eu não vou fazer um estudo. Eu vou fazer um sumário e tentar abrir os olhos de quem quiser estudar o tema, que tem uma vasta gama de informações e livros por todo lado. Eu quero falar de obesidade por causa da epidemiologia. Não vou tentar explicar o termo, eu vou explicar o que ele quer dizer. Acima da metade da população brasileira está com o peso superior, em torno de 56%, com o peso superior ao que ela devia estar. A gente se estremeceu com a Covid-19 e com algumas epidemias que apareceram por aí, mas nós estamos diante de uma epidemia, quase uma pandemia crônica de anos. Por isso, me parece oportuno tocar nesse assunto, já que o nosso tema, de fato, é o homem. Seja qual for a especialidade, no caso, nós temos tratado de temas de psiquiatria, mas daqui a pouco nós vamos ver que é importante para qualquer especialidade. O que é obesidade? Bem, obesidade, popularmente, nós chamamos de uma situação em que a pessoa está com peso mais do que devia. E isso é verdade. Mas ela tem classificações. E a primeira classificação não é exatamente obesidade. A expressão técnica é sobrepeso. Sobrepeso é qualquer valor de peso que for superior ao peso ideal, e esse peso ideal é estipulado por métodos, por meios de medição do peso, por índices, vamos dizer assim. E desses índices, o índice mais popular é o chamado IMC, que é uma sigla de Índice de Massa Corporal. Ele é talvez o mais simples, porque não depende de nenhum instrumento, qualquer pessoa pode fazer para calcular a sua situação. Existe uma fórmula de cálculo do IMC que você encontra o seu peso ideal, ou o padrão para comparar seu peso, numa fórmula muito simples. Você vai pegar o seu peso, dividir pela sua altura ao quadrado. A maioria não entendeu. A maioria, como eu, não sabe mais fazer equações, potencialização, essas coisas de matemática. Então, nós vamos fazer uma coisa bem simples. Você pega o seu peso, suponhamos que você pese 80 quilos. Aí você mede 1,60 m de altura. A fórmula diz que é peso dividido por altura ao quadrado. Vamos simplificar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua altura e elevar ao quadrado, ou a segunda potência, o que é simplíssimo. É simplesmente multiplicar 1,60 por 1,60, ou seja, multiplicar, simplesmente isso. Nesse caso, é o único caso também que serve. Você vai ter o quadrado, ou melhor, o seu peso elevado ao quadrado. Seguindo no exemplo, você tem 80 quilos e mede 1,70 m de altura. Você vai então multiplicar 1,7 por 1,7 e o produto disso, que vai dar 27,68, você vai dividir agora a sua altura por esse valor. Você vai achar um índice
menor do que o índice de obesidade. Nesse caso, é um sobrepeso. Pode ser que tenha feito alguma confusão. Se for o caso, aliás, se for o caso, retorna, faz uma mensagem para a gente. Até porque eu estou muito interessado nesse assunto e tenho desenvolvido já com algumas pessoas uma fórmula de controlar, de diminuir o peso, porque é muito sério. Daqui a pouco eu vou dizer por que é tão sério assim. Por enquanto, eu vou dizer que a obesidade, o sobrepeso em geral, ele é expresso com essa fórmula, e quando uma pessoa tem de 25 a 29,5 ou 0,9 nesse índice, ela não é gorda, ela tem sobrepeso. Gorda é a partir de 30 até 39, que já é obesidade grau 1. De 30 até 34,9. De 35 até 39,9 é grau 2. Quando é maior de 39, quando é maior de 40 em diante, é grau 3, e isso é obesidade grave, doença grave. É o mesmo que obesidade mórbida. A obesidade, ela é um problema de saúde pública. Portanto, é preciso ser encarada desse jeito. Problema de saúde pública. Eu fico muito à vontade para falar isso, porque eu lido com um problema de obesidade. Eu me cuido para não exagerar no meu peso e ter mais problemas do que os que eu já devia ter. Ela é vista por alguns autores como um pano de fundo onde se aplicam muitas doenças. Em certo sentido, está certo, mas não está completamente certo. Tem mais coisa. Está certo pelo seguinte: a pessoa que é obesa, eu vou citar aqui 5 coisas que fatalmente elas têm uma ou duas, algumas têm todas. Ela tem dor nas costas, tem dor nos joelhos, ela tem cálculo de vesícula, cálculo de rim, pressão alta, diabetes, acabei falando 6. Então, a pessoa não tinha nada disso. Depois de gordo, depois de obeso, ele desenvolveu isso. Mas eu disse que é verdade parcial, porque a verdade total é que a própria obesidade pode gerar doença. Doença em todas as especialidades médicas. Doença que interessa ao cardiologista, ao pneumologista, ao cirurgião geral, ao psiquiatra, ao endocrinologista. É preciso levar muito a sério. No caso do psiquiatra, nós vamos entrar um pouco mais em detalhe, porque é minha área. A gente vai falar outro dia. É comum a obesidade levar a pessoa à depressão, ou à ansiedade, ou um quadro bipolar. Fica ansiosa demais para resolver o problema da ansiedade, para resolver também o problema da depressão, e ele acaba se envolvendo num problema maior. Eu quero falar com vocês, não é ensinar, é recapitular coisas que todos nós temos, que todos nós vemos, todos nós assistimos. Sempre lembrando que a obesidade, ela mexe no equilíbrio homeostático do corpo. O que é equilíbrio homeostático? Suponhamos que um indivíduo, pelo índice de massa corporal, ele tenha 70 quilos, mas ele está com 90. Os índices homeostáticos, os reguladores, foram todos prejudicados. Ele descompensou tudo. Então, homeostase é o nível de equilíbrio ideal de cada condição do corpo. Eu queria falar desses inconvenientes da obesidade. O primeiro dele, que eu enumerei, é o desconforto pessoal. A pessoa perde noção de espaço, porque sua formação psíquica é para uma determinada compleição física.
Acontece é que ele às vezes está com isso mais 30% ou mais 40%. A sua formação psíquica é para 70 quilos, ele está com 90. Então, ele tem dificuldade de passar em roletas. Já vi muita gente engasgada na roleta do ônibus, na roleta do aeroporto, por onde tem roleta, fica engasgado. Ele fica apertado ou aperta os outros em poltronas duplas. Um ônibus é uma poltrona padrão, avião também, mas ele toma o lugar dele, mais uma parte do lugar do outro. O outro fica apertado e acaba apertando ele também. Ele esbarra nas coisas, esbarra nas pessoas, displicentemente. Porém, tem mais coisa. O obeso tem problema quando ele adoece. O primeiro problema é o exame físico. O médico que vai examinar o abdômen de um obeso, ele tem dificuldade de avaliar os órgãos que ele busca. Por exemplo, uma pessoa tem uma queixa que sugere um problema de vesícula. O médico vai avaliar apertando aqui debaixo da última costela do lado direito, numa área que chama-se hipocôndrio direito, mas ele não consegue deprimir a parede do abdômen a tal ponto que provoque uma sensação que responde para ele, aqui está doendo. Ele não consegue, porque o panículo adiposo, a banha, é muito grossa, muito espessa. Então, ele tem dificuldade de fazer o exame físico. Se tem uma queixa urinária, por exemplo, e ele precisa de percutir o rim, se o panículo adiposo, a gordura, for dessa grossura, ele não consegue, ele vai bater, mas apenas vai vibrar, não vai ter dor para responder. Então, já no exame físico, ele começa a ter dificuldade. Depois, quando ele vai fazer os exames laboratoriais, aparecem coisas no obeso que não fosse isso, não apareceria. Um exemplo, o ácido úrico. Não é que o ácido úrico é a doença do obeso, porém faz mal maior ao obeso. Por quê? Porque as dores do ácido úrico, da gota, elas são mais frequentes e piores no tornozelo. Como o gordo tem mais peso, o ácido úrico fica comprometido. O exame de glicose também, o próprio hemograma, essas coisas confundem, dificultam o exame, o diagnóstico, que começa pelo exame físico e depois vai para o exame laboratorial. Ele confunde muito com outras doenças. Ele simula outras doenças também quando é o exame por imagem. Por exemplo, o ultrassom. Dificilmente um obeso de segundo grau no INC, você consegue avaliar o pâncreas, consegue avaliar a aorta, que é a maior artéria do corpo, porque a parede do abdômen dele é dessa grossura, o abdômen já é globoso demais e não se tem precisão e nem acurácia para chegar ao órgão que se quer avaliar. Resultado, isso encarece o tratamento, porque hoje um ultrassom é feito aí entre 100 e 200 reais, se não der tem que ir para uma ressonância magnética que pula para os 800 reais. Olha quanto inconveniente. Quando o obeso precisa de um tratamento cirúrgico, tudo dificulta também. A primeira coisa, pelo excesso de peso, os anestésicos, aliás, todos os remédios, são dados com base no peso corporal. Os anestésicos são assim também. Então, o risco de intoxicação por anestesia é muito maior na pessoa obesa. Ele tem, em geral, não é só na véspera da cirurgia, ele tem um risco muito maior de desidratação, porque todo obeso é mal hidratado ou desidratado e não se percebe que ele está cheinho, mas ele está cheinho de gordura.
O espaço da água foi tomado pela gordura. Depois que é feita a anestesia com essa dificuldade, o obeso tem dificuldade, ou melhor, o médico tem dificuldade de abordar o órgão que quer, que precisa ser abordado. Já tive pessoalmente ocasiões de operar em pronto-socorro muita gente obesa que tinha ruptura do baço. A ruptura do baço sangra, a ruptura do fígado sangra, a ruptura dos órgãos sangram. Só que até você chegar lá, pode já ter sangrado demais. Às vezes é necessário uma transfusão, outras vezes a coisa fica mais feia, beirando a morte ou chegando lá. Além disso, o obeso, o tempo de cirurgia dele aumenta demais e aumenta também o trauma cirúrgico. Há um capítulo na clínica cirúrgica que chama trauma cirúrgico e ele começa naturalmente a seguir a incisão e dura até acabar a convalescença. No obeso, tudo é pior. O índice de infecção pós-cirúrgica é muito maior no obeso. Então, essa conversa é para abrir o que nós vamos passar a falar depois, que tem a base nela. Então, eu quero chamar a atenção das pessoas que têm problema com peso, como eu tenho. Eu me controlo. Aliás, é bom que eu diga isso, para você saber que é possível se controlar, sim. Há forma, se alguém tiver interessado no meu programa de controle, faz contato, eu mando o programa gratuitamente, porque o interesse é muito grande. Precisamos de resolver isso. Um abraço, fiquem com Deus.